Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. O número de pessoas com depressão cresce a cada ano. A Organização Mundial de Saúde aponta que nas próximas 2 décadas, essa deverá se tornar a doença mais comum no mundo, superando problemas de saúde como o câncer. Para falar sobre os mitos e verdades da depressão, estamos recebendo a jornalista e psicanalista Rita Bragato. Rita, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Rita é jornalista e é ex-aluna da Uniso e ex-professora também. Fez pós-graduação e ministrou aulas no curso de pós. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional até chegar à psicanálise. Eu comecei minha trajetória, como jornalista e me formei na PUC, em Campinas. Depois eu fiz a pós-graduação aqui em marketing, fui da primeira turma de pós-graduação em marketing. E depois eu fiz o meu mestrado em São Paulo, em comunicação e marketing. Durante quase 20 anos tive uma agência de comunicação interna para indústrias e mudei de carreira depois dos 40 anos. Decidi, até comecei a fazer psicanálise, o curso, como uma forma de autoconhecimento, mas gostei muito, me interessei, comecei a me aprimorar, fazer outros cursos. Então, decidi mudar de carreira mesmo. E há 2 anos, mais ou menos, eu já estou me dedicando exclusivamente à psicanálise. Qual é a diferença do psicanalista, do psicólogo e do psiquiatra? O psicanalista, ele tem uma formação de pós-graduação. É um curso de 2 anos que capacita esse profissional para atendimento em consultório, fazendo atendimento terapêutico. Já o psicólogo, ele tem uma formação de graduação, são 5 anos, e ele tem uma formação mais ampla. Ele pode trabalhar em consultório, mas ele também pode trabalhar em RH, por exemplo, nas empresas. Já o psiquiatra é uma formação médica, é um médico psiquiatra que vai cuidar da parte mental, mas podendo já ministrar medicamento também ao paciente. E falando nisso, que é o tema do nosso programa, com relação à depressão, muitas vezes a gente acaba ouvindo de forma, pode até ser, eu acredito que é medíocre, quero que você responda isso, que a pessoa fala, estou deprimido, sabe? Vai trabalhar que passa, sim, vai passear que passa, exatamente, vai no shopping que passa, depressão, enfim. Então eu queria que você explicasse qual a diferença entre a depressão, se ela é uma doença de fato, como a gente apontou na abertura do programa, e tristeza. De repente, estar triste em um momento passa, mas a depressão pode perdurar. Qual é essa diferença de depressão e a tristeza e a depressão? Qual a diferença para o psicanalista? É muito importante a gente abordar essa questão, Fernando, porque hoje tem essa banalização, do termo depressão. As pessoas olham assim e falam, estou deprimido. E não é. Na verdade, a gente tem quadros de tristeza ao longo do mês, por exemplo, ao longo do dia o nosso humor muda também. Então, a tristeza é um quadro emocional temporário, passageiro. Então, você pode, às vezes, ficar alguns dias em função de algum conflito que você viveu, algum problema que você teve no seu dia a dia, que pode gerar essa tristeza. É natural isso. Você pode chorar, você pode querer se retirar um pouco, ficar mais recolhido. Isso é extremamente normal. As pessoas hoje, até em função do Facebook, das redes sociais, estão vendendo uma alegria muito falsa. Então, é importante que a gente consiga viver essa tristeza, por mais simples que ela seja. Você tá triste, qual o problema em chorar? Não existe problema nenhum em chorar. Então, mesmo assim, é uma tristeza, é um quadro emocional curto e passageiro. Já a depressão, não. Ela já é mais prolongada, ela é mais profunda e é caracterizada principalmente pelo fato do paciente já querer se isolar das questões rotineiras básicas. Ele já não quer se alimentar, ele já não quer tomar banho, ele se distancia muito mais das pessoas e isso se prolonga por muito mais tempo. Mas ainda assim, dentro da depressão, existem níveis, Tem a leve, a moderada e a grave.
Então, é muito importante que a pessoa tenha um diagnóstico preciso de um profissional antes de sair já em busca, né, de um medicamento. É muito importante a gente salientar isso, né? E mais ainda, reforçar que a tristeza é um quadro normal, a gente não fica alegre, né, em alguns momentos e não se incomoda com isso, né? Mas a tristeza incomoda, a gente não quer, né? Porque a gente está ali triste, teve alguma perda e não quer lidar com isso, a gente não quer olhar para essa tristeza. E essa perda não tem limite, ela pode ser uma perda de simplesmente uma resposta mal dada pelo Face, um olhar esquisito do chefe ou do filho ou do marido, da esposa, ou se não uma perda de maior vulto, como o emprego, um ente querido, pode ser isso? Exatamente, Fernando. O que a gente trabalha em consultório é com chamada subjetividade, é a individualidade do paciente. Cada pessoa reage de uma forma diferente a cada situação. Eu tenho um paciente, por exemplo, que chegou no consultório em quadro já de depressão porque o animal de estimação morreu. Isso para alguma outra pessoa pode ter gerado uma tristeza passageira, mas não um quadro de depressão. Então, isso é a subjetividade, é como cada pessoa lida com as suas questões. Então, é importante também o profissional, né, o terapeuta que vai acompanhá-lo, entender um pouco mais do emocional dessa pessoa, do quadro, de como ela interpreta, qual a visão dela sobre o mundo, sobre as suas questões, para justamente poder alinhar o tratamento. E se a pessoa não detecta isso com o tempo, ou não sabe detectar isso, ela pode ir adiando um eventual tratamento e buscando fugas, por exemplo, quando eu até comecei a minha fala dizendo vá ao shopping que passa, vá passear que passa, arrume outro namorado, ou compre outro cachorro, arrume outro emprego, troque de carro. Então parece que você consegue ter uma variante de eventuais opções, até outras mais contundentes, que eu gostaria que você também comentasse. Por exemplo, o uso do álcool, a bebida alcoólica, se de repente vou beber até esquecer, ou até uma droga mais forte, que pode ser um medicamento, pode ser uma droga, depende da dosagem, né? A droga propriamente dita ou um medicamento. Acontece de as pessoas tentarem buscar essas alternativas por conta? Sim, são válvulas de escape que a gente tem por não saber justamente dar vazão a essas emoções. O jovem, principalmente, tem dificuldade hoje em lidar com as emoções, né? Em função das redes sociais, o que eu vejo é muito isso, né? As pessoas estão ali atrás de um computador, atrás de um celular, é muito mais fácil ele teclar, né? Mas ele não tem o contato emocional, ele não tem a verbalização, ele não fala de sentimentos. Eu acho muito interessante isso hoje, né? As pessoas não falam, contam acontecimentos, mas não retratam os sentimentos que existem por trás disso. Então, é muito mais fácil, né, com a vida que a gente trata hoje, que até é muito bem retratada pelo escritor polonês, o Zygmunt Bauman. Ele, no seu livro Vida Líquida, ele traz esse conceito de que tudo é extremamente supérfluo. Né? Hoje você tem um celular, e se já está de olho na próxima versão, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Então é muito fácil isso, né? Essa troca, é muito mais fácil eu substituir, eu deletar, eu apago a pessoa que eu não gosto do comentário dela, eu simplesmente bloqueio na minha rede social, do que eu ir lá conversar, olhar por quê que isso me impactou negativamente, o que gerou isso em mim. Então, é muito mais fácil eu sair, o jovem principalmente, né? Vai para a balada, ele usa as drogas, né? E, assim, infelizmente, tem um caso muito grave, né? Um índice muito grande de adolescentes que estão se cortando. Né? É uma tendência até muito negativa, que é chamada de cutting, né? O que acontece isso? É quando a pessoa ela está num grau de tristeza tão grande, ela não sabe dar conta daquela dor emocional que ela vive, então ela prefere se cortar para ter uma dor física, para transferir do emocional para o físico.
Então, isso é uma coisa muito grave que a gente já recebe em consultório. Por quê? Porque é uma forma, uma válvula de escape, justamente, né, da dor que a pessoa não consegue verbalizar. Onde entra Deus nessa história? É a ausência ou o Deus já foi esquecido há muito tempo? Ou ele nunca existiu um Deus? E aí vamos tentar explicar. Gostaria que a senhora tentasse transpor isso aí de um ponto para o outro. A presença de Deus é uma coisa, da religião é outra, da família é uma outra. Tá? Como é que entra Deus, a religião e a família nesse contexto para que leve a pessoa a chegar nesse estágio, por exemplo, de tristeza e, obviamente, depois a depressão? A gente tem que embasar sempre, né, o tratamento voltado para o paciente dentro da subjetividade, como eu te falei. Então, tem pacientes que a gente percebe que tem um reconhecimento maior de Deus na vida deles. Então, a gente traz esse paciente também para esse contexto. Mas eu tenho que trabalhar também, Fernando, dentro da realidade do paciente, né? Mas, assim, existe essa tendência também que a gente tenha um bem-estar físico, emocional e espiritual, né? Esse é um tripé de segurança para o nosso equilíbrio. Então, depende muito do paciente. Eu tenho que realmente entender como ele encara a religião, o que representa para ele a religião, para poder também apoiá-lo nesse tratamento, durante o tratamento. E dá para estimulá-lo a procurar esse Deus, essa religião? Ou, de repente, se ele já tem uma ojeriza a isso tudo, para tirá-lo dessa ansiedade, tem que deixar esse Deus e a religião de lado e seguir por uma outra alternativa? Fernando, isso eu realmente, como terapeuta, eu não posso dar sugestões nem induzir o paciente a nada, absolutamente nada. Eu tenho que trabalhar com o que o paciente me traz. Então, se ele é um paciente religioso, eu vou trabalhar essa questão com ele. Se ele não é, se ele não acredita em Deus, não sou eu, terapeuta dele, que vou fazê-lo acreditar. Por mais que a senhora acredite. Por mais que eu acredite. Exatamente. E com relação a estresse e ansiedade, o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais estressadas, mais ansiosas. Volta nessa tese que a senhora estava falando de que tudo é fluido, tudo é substituível e, consequentemente, eu preciso do novo, não gosto daquilo que me incomoda e é simplesmente eliminar, mas isso gerou estresse, isso gerou ansiedade. Como é que eu trato esse estresse e ansiedade para a pessoa que muitas vezes a gente já ouviu falar, você é uma pessoa estressada, né? Você está sempre estressado, ou calma, você é ansioso, tudo é para já. Como é que faz para tratar isso? Isso é muito bacana, Fernando, porque é importante a gente começar a olhar também com esses rótulos, trabalhar com esses rótulos, né? A gente utiliza muito isso, né? Você estressar, a gente rotula as pessoas de uma maneira, né? Mas isso também tem que ver a subjetividade. Tem pessoas que são naturalmente mais aceleradas do que as outras, tem outras que têm um ritmo muito mais lento. Então, é difícil, a gente tem que realmente trabalhar com a subjetividade da pessoa. No caso dessa sociedade de consumo que nós estamos trabalhando, eu acho que isso sim gera um estresse, né? Como eu te falei, da questão do celular e outras coisas, né? Antes a gente tinha uma convivência maior, eu gosto muito de viajar e eu me lembro disso, antes eu viajava, a gente tirava fotos em filmes, né? Aí tinha que esperar para revelar a hora que chegasse em casa, aí olhava as fotos, às vezes chamava a família para ver o álbum de fotos, isso era uma coisa que movimentava, né? Hoje você vê as pessoas num lugar extremamente remoto, mandando selfie, então assim, está tudo muito rápido, né? Está tudo muito, assim, assustador até. E isso gera realmente uma competição, principalmente entre os jovens, gera inveja de olhar, nossa, a pessoa está lá, está fazendo isso e eu estou aqui, estou parado. Né? Então, tudo isso são questões, eu acho que incomoda principalmente os jovens, né? Que têm essa necessidade de estar online 24 horas por dia. Né? A pessoa dorme com o celular ligado do lado.
Esse bipar, ele vai acordar de madrugada para ver. Vai, exatamente. É muito Ele comum. vai ver que, de repente, aquele amigo dele está com alguém, que ele postou uma foto. E está numa festa que ele não foi convidado. Então, isso gera toda uma ansiedade mesmo, né? E profissionalmente isso também, ele pode gerar alguns conflitos muito sérios, muito contundentes, e, consequentemente, ele não estar satisfeito no ambiente de trabalho, ou ele não ter sucesso profissionalmente. Isso o psicanalista também pode ajudar? Sim, meu consultório, a maior parte do meu público, né, de pacientes são de profissionais que têm questões no trabalho. Assim, 80% dos meus pacientes são de pessoas com problemas no trabalho. Então, são pessoas que, às vezes, são muito jovens, que tiveram uma formação boa, né, em faculdades boas, mas que, na verdade, não estão emocionalmente preparados para aquelas funções. E a gente vê muito isso também, né? Existe uma ansiedade muito grande já por cargos, sem que a pessoa tenha adquirido uma experiência também para poder ocupar aquela função. Então, isso tudo gera uma ansiedade, gera uma frustração muito grande, porque, às vezes, ele se vê ali numa função já de liderança, só que ele não tem a questão emocional dele elaborada para desempenhar aquela função. Então, o que acontece? Ele tem a responsabilidade, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como lidar, ele às vezes tem que demitir um funcionário e não tem a capacidade emocional para lidar com essa questão. Então, isso aparece muito no consultório, porque a pessoa, no fim, ela se frustra. Né? Porque tudo está muito rápido. Antes, a pessoa às vezes ficava 20 anos numa mesma empresa também. Né? Ela fazia uma carreira, ela entrava lá como guardinha, né? Um office boy antigamente, e aí ela ia crescendo gradativamente, com o tempo, com a experiência, ela ia sendo promovida. Hoje não. Né? A pessoa entra aqui, ela já quer ser coordenadora, ela quer ser gerente. É importante que o profissional tenha essa ambição, mas que ele também saiba se qualificar e dar tempo ao tempo para que isso aconteça. Né? Uma capacitação profissional inclui essa capacitação emocional também. E é muito importante que elas caminhem juntas. Isso pode gerar conflito de gerações? Isso vem gerando? Ou seja, esse jovem antenado 24 horas com informações do mundo inteiro na palma das mãos, através do celular, de uma geração, não necessariamente a nossa, dos 40 anos, mas uma geração dos 60, que não teve acesso a isso, que muitas vezes abre mão de ter acesso a isso, ele fica na expectativa de ler o jornal do dia seguinte para ver as notícias, ou assistir os telejornais da noite para saber o que aconteceu durante as últimas 24 horas. Tá? Então, existe esse perfil e esse jovem e todo mundo está convivendo junto, na família ou no ambiente de trabalho, e o que isso pode gerar, então, também esses conflitos? Gera um caos tremendo, né, Fernando? E aí eu te falo com base também na experiência que eu tive como consultora de comunicação interna. Eu vi muitas vezes, assim, chefes com idade de 28 anos, tendo na sua equipe pessoas de 50, de 55. Então, assim, é um conflito, não é uma coisa muito natural. Né? Então, assim, gera uma ansiedade muito grande do jovem, em comparação à experiência, né, que esse profissional, que a gente não pode negar essa experiência que ele teve. Ele pode hoje não ser tão atualizado em termos tecnológicos, né, tão avançado, mas não podemos também desconsiderar essa bagagem dele. Então, isso gera um conflito muito grande, né? Com certeza. E a depressão tem cura? Ela tem só tratamento? Em quais casos os remédios são necessários? E aí não é o psicanalista que ele disponibiliza remédio, mas ele pode, de alguma forma, ter alguma alternativa, toma um chazinho, faça alguma coisa que possa melhorar. Qual é a função do psicanalista nessa? E a que ponto o psicanalista pode, de repente, perceber, olha, eu não consigo mais tratar, o seu caso já é de um psiquiatra? É importante sempre que, ao acompanhar o profissional, né, tenha recursos para tratar esse caso. Eu acabei me qualificando também como terapeuta floral. Por quê? Eu acredito muito, né, eu trabalho não só com terapia de florais de Bach, né, que foi o inventor dos florais, que ele
trabalhava com flores da Inglaterra, como também trabalho com florais de Minas, que são desenvolvidas, né, florais com flores brasileiras, desenvolvidas por um casal aqui de Minas. Então, os florais, eles foram desenvolvidos justamente para tratar questões emocionais. Então, ele trata a ansiedade, ele trata a insegurança. Então, é muito importante isso, é uma ferramenta natural, extremamente natural, que não tem contraindicação, né, e que pode amenizar alguns quadros de tristeza e até mesmo uma depressão moderada. Eu tenho paciente, por exemplo, que tem síndrome do pânico e eu trato exclusivamente com florais. Então, é possível isso, né? É claro que uma depressão mais profunda, né, quando o paciente realmente ele já está desligado das suas funções diárias, ele já não vê sentido para a vida, aí sim a gente tem que encaminhar para um psiquiatra para que ele entre com uma medicação. Porque só a terapia também, em alguns casos, não funciona. É muito importante caminharem juntos, porque a psicanálise, ela vai tratar a razão do problema, né? E o psiquiatra, ele vai tratar as questões físicas, né? Ele vai dar um fortalecimento físico para que o paciente tenha essa reação. Ele vai tratar os sintomas, né? Mas é muito importante que os dois também trabalhem em conjunto. Agora, Rita, com relação ao floral especificamente, até pode ter algumas linhas de medicina que entendem a homeopatia, o floral e o placebo como a mesma coisa, né? Como é que você avalia isso? De fato, a homeopatia e o floral são coisas distintas, tá? Ou seja, a homeopatia é uma prescrição médica e já o floral pode ser feita uma prescrição por um psicanalista, e o placebo, que é aquele remédio dito sem efeito nenhum, mas psicologicamente o indivíduo entende que ele tomou alguma coisa que isso pode melhorar a vida dele. Também existe esse mito, né, de que o floral é um placebo, né? Mas não é. Ele foi feito um estudo. Freud, foi muito bacana quando eu fui fazer o curso, que eu estudei mais a fundo a vida de Freud. E ele era um médico, né? Ele trabalhou no campo de guerra. E ele começou a perceber que ele administrava o mesmo medicamento para 2 pacientes diferentes, com os mesmos sintomas, e cada paciente reagia de uma maneira. Então ele começou a ver por quê. Eu tenho um medicamento, o mesmo sintoma, e para você funciona e para ele não funciona. Então ele começou a perceber que existia essa relação com o emocional. Uma pessoa mais positiva, que tem uma atitude mais positiva diante da vida, ela vai ter uma positividade também nesse tratamento. Então, por isso que ele foi desenvolver os florais, né? Ele foi buscar a energia através da natureza, das plantas, para trazer e trabalhar exclusivamente as questões emocionais. Então, tem uma energia muito grande envolvida nisso, não tem nada espiritual, né? Também é comprovado cientificamente, hoje é reconhecido, né? Então, é uma ferramenta importante de trabalho, mas que é natural e tem comprovação científica também. Não é um placebo, não é simplesmente uma água, né, ali que você toma e não sabe. Realmente tem condições de tratar casos bem mais profundos, como eu te falei, até esse caso de síndrome do pânico, que, né, comumente as pessoas já vão buscar na medicina tradicional o seu uso. Existe alguma alternativa antes de precisar chegar a um psicanalista, a um psicólogo ou a um psiquiatra, para a pessoa perceber, ela detecta que ela está com um problema e ela ter uma fuga saudável para que aquilo não se transforme não leve à depressão? Ou seja, você começou a falar a respeito da tristeza. Eu tenho como saber administrar essa minha tristeza, fazer com que essa minha tristeza acabe, amanhã essa tristeza não existe mais, ou daqui a pouco a tristeza não existe mais. Existe uma fuga para isso, uma rota alternativa para que eu me sinta mais feliz, ou eu posso e devo viver sempre feliz?
Se você tiver essa fórmula, você me fala, tá vendo? Não existe. Não, né? Assim, a fórmula da felicidade não existe, mesmo porque os outros sintomas fazem parte da nossa vida, né, Fernando? Faz parte a gente ter tristezas, até mesmo para poder valorizar a alegria quando vem. Então, não existe fórmula. O que a gente tem são algumas alternativas. Às vezes, para um paciente que eu percebo que ele está num leve estágio ainda de depressão, eu recomendo que ele faça algum tipo de exercício, né, físico. Por quê? Porque isso desenvolve, né, a serotonina, que é também esse hormônio que dá alegria, né? A gente tem que estimular o nosso organismo para isso. Então, existem mecanismos, mas como eu falei, não dá para eu falar isso também para um paciente que é sedentário e que não gosta de fazer exercício. Eu não tenho como interferir nesse aspecto do paciente, né? Mas assim, cada caso é um caso. Mas existem sim outras alternativas. Mas eu reforço ainda essa questão, Fernando, de que a gente precisa olhar para as nossas tristezas. É importante, né, falar sobre o luto. Essa é uma questão muito importante que é um tabu ainda, né? Às vezes a gente só associa luto à morte, né, a perda de um ente querido, mas não. Às vezes a gente tem um luto por uma questão mais simples, ou até mesmo, por exemplo, uma perda do emprego, né? A pessoa vive a fase do luto. O luto é a perda, né? É o contato que essa pessoa tem com essa perda. E ela passa por 5 estágios normalmente. Vamos deixar para falar sobre isso daqui a pouco, após o intervalo. Olha aí o Paulo, ele já descobriu que o conhecimento é a melhor ferramenta para colocar em cada história um final feliz. E a Fabiana, aprendendo que fazer a parte dela é mostrar para todos que podemos transformar o mundo. São pessoas como o Paulo, a Fabiana, o Ricardo, que fazem da Uniso a universidade que formou mais de 50 mil pessoas. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Estamos falando nesse programa o aumento do número de pessoas com depressão que cresce a cada ano, e a Organização Mundial da Saúde apontou já que nas próximas 2 décadas essa deverá se tornar a doença mais comum do mundo, superando inclusive casos de câncer. E estamos falando aí dos mitos e verdades da depressão com a psicanalista Rita Bragato. Rita é jornalista, ela é pós-graduada em marketing pela Uniso. Ela tem mestrado também em comunicação e agora concluiu a pós-graduação em psicanálise. Foi inclusive professora aqui da Universidade de Sorocaba. Rita, entre os assuntos que nós estamos falando, nós encerramos o bloco anterior falando sobre luto. Você estava explicando que o luto não é só pela morte. Gostaria que você explicasse qual é esse conceito de luto e essas etapas do luto. O luto é o contato que o paciente tem diante de uma perda. Né? É um processo que ele passa, normalmente tem 5 etapas. Né? A primeira delas é a negação. Então, ele se vê diante dessa perda e ele não acredita que isso esteja acontecendo com ele. Então, por exemplo, ele teve a notícia que eles têm um câncer, por exemplo. Então, a primeira etapa, ele fala, não, isso não está acontecendo comigo. Não, ele nega a doença. Né? O segundo estágio, que a gente chama, é de barganha. Então, ele começa a falar assim, nossa, mas e se eu comer melhor? E se eu parar de fumar? E se eu tiver uma atividade física? E se eu for uma pessoa mais religiosa? Essa doença vai ser revertida? Ele começa a fazer uma barganha, principalmente com Deus mesmo. Né? Às vezes, será que se eu me reconciliar com a minha família? Então, é uma fase de barganha, de negociação. Depois, a terceira fase é a da raiva. A pessoa fica realmente em conflito com aquela questão. Ela não sabe, ela precisa extravasar, ela está raiva, ela sente raiva de ter aquela condição. Depois ela passa para depressão.
né, que realmente ela entre em contato, que ela tem essa doença, no caso, né, que a gente está citando, e então ela passa por essa tristeza profunda, ela sabe, ela olha a morte mais próxima, enfim. E depois, a quinta e última etapa é a aceitação, que a pessoa realmente ela entende o quadro que ela está vivendo e ela aceita isso. Agora, essas 5 etapas não são assim vividas de uma forma linear, né? Às vezes a pessoa entra em depressão primeiro, depois a negação. Isso pode mudar também de acordo com a subjetividade do paciente. E não existe período também. As pessoas também, dentro dessa mania nossa de rotular, falam assim, 1 mês é suficiente para viver o luto, 1 ano é suficiente para viver o luto. Não existe isso. E aí, caso a caso, por exemplo, você citou a doença como uma situação, mas pode ser a perda do emprego, pode ser aí a perda do animalzinho de estimação, ou aí volta a tese do ente querido, quer seja um filho, a esposa, o marido, enfim, são várias etapas e cada um tem que viver esse luto e saber absorver esse luto e sair desse luto. Então, os 7 dias aí é só da missa e mais nada, é isso? Exatamente, né, Fernando? Na verdade, os 7 dias ali, a pessoa nem tem tempo de viver essa perda, porque ela está ainda muito envolvida com a sua dor emocional inicial da perda. O paciente, no caso de uma perda de um ente querido, normalmente a gente trata durante 1 ano. Por quê? Porque durante 1 ano ele tem a possibilidade de vivenciar vários momentos da vida que antes ele tinha em função dessa outra pessoa. Então, ele vai vivenciar um Natal, ele vai vivenciar datas pessoais ali, né, comemorativas, ele vai vivenciar tomar café, a rotina dele sozinho, sem aquela pessoa. Então, é importante que ele passe por esse período para começar a entrar em contato com essa perda, com esse vazio. Na verdade, o luto é que eu chamo da presença da ausência. Né? É a pessoa ter contato com a sua perda, com a falta que aquela pessoa tem na sua vida. Então, aquela tese de enterrar o pai e mãe é uma dor enorme, gigantesca, mas é mais aceitável. Enterrar um marido, uma mulher e um filho ou filha é uma dor infinitamente maior? É aquele conceito, de novo, de subjetividade. É claro que a ordem natural da vida é essa, né? Que nós, filhos, façamos o enterro dos nossos pais, né? Mas às vezes acontece o inverso, né? Então também tem que ter essa ajuda terapêutica, sim. Às vezes tem que ter ajuda terapêutica em pessoas que perdem os pais bem velhinhos, mas por quê? Porque também tem aí o que a gente chama de massa de conflito. A pessoa que vai elaborar essa perda, ela tem essa relação da massa de conflito. A massa de conflito é o que envolve toda essa perda. Se você viveu a vida inteira, você tem 60 anos, 50 anos, e você vai enterrar seus pais, você viveu muito tempo com eles, você tem muitas histórias, né? Tem uma carga de sentimento muito grande. Então, a sua massa de conflito é muito grande. Então, o seu valor emocional ao perder seu pai é muito grande. Agora, uma criança, por exemplo, de 3 anos que perde o pai, ela não se dá conta disso, ela aprende a viver com a ausência. E com relação também à possível hereditariedade, né, a ser hereditário a depressão, passa de pai para filho, de filho para mãe? Como é que é isso? Ele é familiar? O perfil daquela família tem tudo a ver que leva a eventualmente uma depressão? Sim, a depressão, ela é, uma vez diagnosticada, ela pode ser recorrente. Tem grande chance, quase 50% de chances dela ser recorrente. E a hereditariedade existe, né? Tem uma predisposição.
Se você nasce da sua mãe, né, é deprimida, você tem uma predisposição a ser uma pessoa deprimida também. Mas aí eu volto também nessa questão da subjetividade e da positividade, né? Hoje a gente já tem também muitos trabalhos científicos que ressaltam a importância do nosso compromisso com a nossa saúde física e mental. Então, assim, eu posso ter uma mãe que já foi diagnosticada com depressão, mas isso não quer dizer que eu seja também uma pessoa deprimida. Eu posso desenvolver, né, minhas questões, trabalhar isso dentro do meu autoconhecimento para que eu não desenvolva. Mas existe sim essa predisposição. Aí deixa eu buscar da Rita psicanalista, mas também da Rita jornalista. A carga de informação que o indivíduo recebe hoje em dia pode levá-lo também, por mais que ele não queira, a tristeza e a depressão. Eu acessei agora há pouco, estava conversando com você na hora que você chegou, há uma imagem no Face onde uma briga acaba acontecendo ali, e isso é uma pancada que acontece, você vê que a pessoa apanhou, você vê um acidente que aconteceu e alguém filmou, e isso é disponibilizado de forma gratuita e aberta, com a maior tranquilidade. Sem querer, você acaba assistindo isso. Essa carga de informação cotidiana que as próprias redes sociais acabam gerando, podem fazer com que esse indivíduo também seja um indivíduo mais suscetível à tristeza e levar essa depressão dessa carga de informação que recebe? Não só a tristeza, né, mas a raiva, né? Isso é contagiante, a gente vê a disseminação nas redes sociais, né? Um post é compartilhado, então não é só o ato de você ir lá, clicar e compartilhar aquele post, você tem toda uma carga energética também de raiva que você deposita ali, de tristeza, enfim, está tudo muito rápido, né, Fernando? E contaminando negativamente as pessoas. Então, é importante também que a pessoa tenha essa responsabilidade de filtrar um pouco do que ela recebe, como que ela recebe isso, né? É claro que é interessante que a gente se mantenha atualizado, mas é importante também que a gente se preserve. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso. Então, por que ficar assistindo tanto noticiário, tanta coisa que hoje traz essa carga negativa, assim, né, para o nosso dia a dia? É importante que a gente se alimente de outras coisas também para manter a positividade do nosso espírito, né? Hoje você com os seus já 40 e poucos anos e pela bagagem de vida que você tem e experiência de vida, você consegue se policiar para tentar ter uma vida mais saudável? O que você está fazendo? Não sei se pode servir de referência isso para quem nos acompanha, mas de repente, eu que a conheço há um certo tempo, só há uns 30 e poucos anos, tá? Já chegando aos 40 que eu te conheço, tá? Percebo que você mudou. Isso também é uma forma de buscar uma alternativa. Logicamente que você falou, não dá para ser eternamente feliz todos os dias, mas evitar esse contágio da maldade, da dor, esse contágio da infelicidade. Você conseguiu? Está conseguindo? Eu consegui, né? Não fiz só essa mudança profissional na minha vida, né? Já era um sonho antigo de fazer uma mudança de casa, de estilo de vida. Então, hoje eu moro num condomínio de chácaras, né? A minha casa é extremamente isolada, de frente para um bosque. Eu sou muito privilegiada e grata por isso. Na minha casa não tenho televisão e nem internet. Então, assim, eu uso o meu tempo livre em casa para outras coisas, né? E há 6 meses eu fiz essa mudança, não sinto falta né? Claro que a gente no dia a dia, até eu ainda mantenho algumas atividades como jornalista, eu preciso do uso da internet, uso eventualmente o celular para isso, mas eu não fico mais aquele tempo que eu ficava antes na frente da televisão, eu não tenho isso mais. E, nossa, eu percebi um ganho de saúde, de leveza de vida gigantesco. Né? Então, assim, agora tem gente que olha para mim e fala, como você consegue, né, ficar sem televisão? Mas, assim, eu vivo muito bem sem televisão.
há 6 meses. Isso é, até no próprio hábito de consumo, por exemplo, alimentar-se muda, tá, do que você entrar num self-service, isso é experiência própria, a gente já discutiu isso em outros programas aqui, o News Comunidade, você que nos acompanha todas as semanas, que vem levando a obesidade cada vez maior das pessoas ao self-service, né? Você entra no restaurante, você tem ali uma gama quase que infinita de comidas e bebidas que fazem com que você coma com os olhos e daí você tem uma vida sedentária e isso acaba te levando a doenças futuras, com certeza. Essa busca, quer dizer que pode ser uma sugestão para você também, por que não, você que nos acompanha, buscar essa vida mais alternativa, quer dizer que uma coisa mais simples, de repente ela é muito mais saudável? Sim, né? Claro que existem também estudos que comprovam que a gente tem que se alimentar melhor, enfim, todo esse discurso que você conhece, né, Fernando? Alimentar melhor significa alimentar mais. Não mais. Eu como, de 3 em 3 horas eu preciso comer, mas é que eu também tenho muitas atividades físicas, né? Então eu acabo sendo mais regrada também com a minha alimentação. Mas o que eu acho importante salientar e que eu falo sempre para os meus pacientes, é importante que a gente faça um alinhamento, né, entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente sente. Né? Então, as pessoas às vezes chegam lá no consultório né? Elas falam uma coisa, mas estão pensando outra. Elas sentem uma coisa e falam outra. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Será que a vida que eu estou levando está dentro desse alinhamento? Né? Será que eu estou conseguindo realmente ser a pessoa que eu penso, a pessoa que eu falo e principalmente a pessoa que eu sinto, que eu quero ser? Nós temos vários eus dentro da gente? Claro, graças a Deus temos. E cada eu tem uma responsabilidade? É o eu que ele tem atitudes mais rápidas, ou eu que pensa mais, ou eu que fala mais, e aí nós temos que tentar sintonizar todos eus num só? É que dentro da sociedade, né, Fernando, nós desempenhamos vários papéis. Né? Uma hora nós somos filhos, outra hora nós somos parceiros, outra hora nós somos líderes. Então, é importante que a gente saiba em que momento tal pessoa ali dentro, né? Cada eu realmente tem que entrar em atividade. Mas mesmo assim... Isso não é mal, então? Não, mas assim, também tendo essa consonância, né? Você tem que realmente também estar alinhado. Não adianta você ser um chefe troglodita e em casa, né? Ou então, a gente vê muito isso, né? Às vezes, no trabalho, a pessoa é super mansa e aí chega em casa é um troglodita. Então, é importante ter esse alinhamento, essa coerência como ser, mas ciente de que nós temos, sim, vários papéis, são várias personalidades não, são vários papéis que a gente realmente tem que desempenhar na nossa sociedade, né? E a Rita esportista, você tem algumas atividades de esporte radicais até, e eu gostaria de saber como é que você também acha que, você até comentou, que às vezes há uma recomendação, depende do perfil do paciente, que a prática do esporte ela é fundamental e necessária. Você pratica esporte habitualmente? Você acredita que o esporte também te fez diferente, te faz diferente? E quando é que você descobriu que o esporte era uma, não sei se pode ser chamado isso, me corrija se for preciso, chamado válvula de escape para você? Bom, desde criança, né, eu pratico esporte com regularidade. Na época de criança eu fazia os esportes mais coletivos da escola, né? E depois que eu me casei, que eu realmente comecei a fazer os esportes outdoor. Então, eu comecei a adquirir esse gosto pela aventura, né? Hoje, eu pratico corrida de montanha, não gosto mais de corrida de asfalto, né? Então, faço meias maratonas. E eu sinto muito isso. Hoje eu não faço por obrigação, eu não faço pela estética, eu faço justamente pelo meu bem-estar. Eu falo que é a minha dose de endorfina que eu tenho ali diária, né? Porque é uma coisa que me gera um bem-estar muito grande. Então, eu gosto porque isso exige de mim uma certa disciplina, né? Para você correr longas distâncias, você precisa ter esse preparo físico. Então, é uma atividade que demanda essa regularidade, ela demanda que eu tenha uma alimentação mais saudável. Eu não como carne, mas assim, já faz uns 20 anos, né? Porque eu não gosto mesmo de carne.
Então, assim, eu tenho uma vida mais regrada, mais saudável em função do esporte, né? Que ele demanda essa necessidade. Mas você pratica esse esporte para tentar se superar ou para te fazer bem? Existe também esse caso daquele que quer tentar se superar e aí eventualmente não consegue, entra em depressão porque ele acaba tendo uma referência daquele ali que treinou a vida inteira, mas eu entro na academia hoje, eu quero estar bonito amanhã? Também tem isso? Existe, claro que existe, né? Eu uso muito para superação usando os meus parâmetros mesmo. Eu, assim, até outro dia eu fiz um post no Facebook comentando justamente isso. Eu comparo muito o meu treino dentro de um período, né? Se o meu tempo melhorou, se minha condição física melhorou, mas hoje eu não sou uma atleta profissional, então eu não tenho condições de ganhar uma prova. Então, quando eu vou para uma prova, eu vou justamente para competir em locais, né, bonitos, ter contato com a natureza, mas ciente da minha limitação. Agora, nem todas as pessoas lidam com isso também, né? Você vai, não treina o suficiente, mas mesmo assim você quer ter uma colocação no pódio, então isso gera, sim, uma frustração. A gente estava comentando também, vamos voltar aqui ao caso, por exemplo, de relacionamento entre as pessoas, a gente comentou a relação da empresa, onde você tem gerações distintas, com conhecimentos distintos, que viveram em épocas distintas. Nós já trouxemos aqui no programa, inclusive, uma psicóloga da Uniso, que afirmou que as gerações estão mudando hoje a cada 10 anos, isso é fato, e que isso tende a diminuir cada vez mais, o que há um tempo atrás a gente tinha as gerações mudando há 20 anos, mudava o perfil, a característica das gerações. Hoje, com a tecnologia, a cada 10 anos. E dentro da família também ocorre situações, de repente, do jovem não entender mais os pais. Já eu convivo com adolescentes e adultos, né, 17, 18, 20 anos, a gente percebe que eles estão, muitos têm uma dificuldade tremenda para entender os pais de 40, e aí eles buscam fugas cada vez mais para esse relacionamento com os mais velhos. Esse tipo de relação de um tempo para trás, onde os pais eram uma referência, hoje deixaram de ser também uma referência. Como é que você, de repente, pode tratar alguém num consultório com essa angústia? O pai que tem dificuldade de perceber de se entender com o filho, e do filho, de repente, que também tem dificuldade para se entender com o pai. Aí também quero já colocar também na mesma questão para você refletir. A depressão, ela é uma doença do jovem ou ela é uma doença dos idosos ou dos mais velhos? Falando sobre a relação entre pais e filhos, eu percebo muito grande, o principal conflito é a falta de diálogo hoje, né? Existe uma barreira muito grande entre o jovem e os pais. Assim, é uma coisa que começa até em função da questão física, né? Antes a pessoa também tinha uma televisão, as pessoas se reuniam no jantar e depois iam assistir TV juntas, conversavam. Hoje não, cada um chega, já vai para o seu quarto, já fica, né, teclando, então isso já distancia muito. E também essa questão de conteúdo mesmo. O jovem hoje ele é abastecido de informações diariamente e ele tem essa necessidade, mas ele acha o pai de 40 anos, às vezes, uma pessoa velha que não consegue acompanhá-lo. Então, existem sim vários conflitos. Eu tenho pacientes adolescentes que chegam ali no consultório e falam para mim: eu não consigo ter uma conversa com meu pai, o único lugar que eu converso é aqui. Então, você imagina isso para um jovem, né, que está passando por uma série de transformações, a adolescência, que é uma geração conflitante, né, e ele não ter a segurança de conversar com os pais. Isso é muito triste, na verdade, né, mas é um fato, sim, real. Agora, com relação à depressão, o maior índice aqui no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é entre os idosos, entre a terceira idade, que é também aí muito natural, né? Por quê? Porque é nesse período que a pessoa se aposenta, então ela perde um pouco do sentido da vida, perde a sua função, né? É quando ela perde também aí um parceiro de casamento,
quando os filhos já vão morar fora, se casam. Então, a pessoa se vê nessa condição ali sozinha e não sabe lidar com essas perdas. Entra também nesse processo de luto. Rita, queria agradecer a sua presença aqui. Como você disse, não há fórmula para poder resolver tudo isso, mas se você tivesse uma mensagem, uma fala para quem nos acompanha, logicamente o nosso público é vasto, tá? Mas existe uma mensagem, uma fala, uma informação que você goste, que você já leu, o que você sente, que você gostaria de deixar? Eu acho que o caminho do autoconhecimento é um caminho árido, ele é um caminho solitário, mas é um caminho que você sem volta e é muito produtivo, de luz, né? Então, a partir do momento que você começa a percorrê-lo, e isso com a ajuda da psicanálise é muito eficiente, à medida que você começa a percorrê-lo, você cria condições de se fortalecer e de enfrentar qualquer tipo de adversidade que você tenha na sua vida com muita leveza e maturidade. Então, eu acho que é importante que a pessoa faça esse autoconhecimento, tenha momentos de solidão, para poder entrar em contato com a sua essência e, em casos, né, de maior aprimoramento, que procure também a terapia, né? As pessoas ainda associam muito a psicanálise a coisas de louco, a pessoas doentes, né? Então, não, você vai lá fazer terapia, não bate bem da cabeça, você é fraco. E não é isso. Na verdade, eu acho que quem faz terapia é a pessoa corajosa, é a pessoa que tem a coragem mesmo de ir lá, olhar para o seu problema e se superar, ressignificar essa sua dor. Quem quiser conversar com você, qual é o caminho mais fácil, de repente convidá-la para uma palestra, um bate-papo, conhecer o seu trabalho, como é que deve fazer? O meu e-mail é rita.bragato, com 2 T's, @gmail.com. E eu também tenho uma página no Facebook de escritora, né, que ali eu coloco alguns textos que são veiculados aqui também na imprensa de Sorocaba, que eu escrevo mensalmente para o jornal. Então, eu alimento aquela página com algumas informações, textos também sobre psicanálise, e eu convido a todos para curtirem essa página. Sua, como é que tá? Como é que é fácil de achar? É Rita Bragato, no Facebook, @escritora. Muito bem. Rita, muito obrigado pela sua presença, sucesso para você nesse trabalho, nessa mudança, quer dizer, que você percebeu que dá para mudar a qualquer hora, você precisa se conhecer para mudar. A Rita mudou depois dos 40 anos, com mais de 20 anos de experiência de jornalista, bem sucedida por sinal, e de repente resolve mudar. Quer dizer que sempre há a hora da mudança e precisa haver às vezes mudança, não é isso? Sim, exatamente. As pessoas têm medo, né? Ficam na zona de conforto às vezes, e a zona de conforto nem sempre é algo positivo. Então, se a pessoa não está de novo alinhada, né, que busque sim novos caminhos, não tem tempo para isso, não tem idade, basta ter vontade e coragem, né, Fernando? Muito bem. Mais uma vez, obrigado, sucesso para você. Eu que agradeço, obrigada. O programa Unidos Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, Unidos Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso site da Uniso. É só acessar o site, tem lá uma abinha escrito Uniso Comunidade. Nosso site é uniso.br. Ou também você pode acessar direto o nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!